As luzes da cabine diminuem até se tornarem um brilho âmbar quente, enquanto o avião se prepara para decolar. O zumbido suave dos motores preenche o espaço apertado e vibra pelo chão, chegando às suas pernas trêmulas. Helena Costa recosta-se no assento de couro frio, tentando controlar a respiração. Ela não dorme há 72 horas. Não comeu direito em 2 dias. Seus pulsos ainda doem, um eco do lugar onde ele a agarrou na noite passada. Seu coração bate contra os hematomas escondidos sob a maquiagem. Cada batida um lembrete da vida da qual está fugindo. Os alto-falantes no teto crepitam suavemente com a voz do capitão, anunciando os preparativos finais. A porta se fecha. A tranca se encaixa com um clique metálico alto demais para seus ouvidos. Ela se assusta como se alguém tivesse fechado uma porta de prisão. Abraça sua pequena barriga de 3 meses e sussurra uma única súplica. Por favor, que ele não me encontre. Não aqui. Não agora. Nunca mais. E a sua garganta se fecha ao pensar nisso, e uma camada fria percorre sua pele. Ela se força a olhar pela janela ao seu lado. As luzes da pista brilham sob o céu noturno, longas linhas douradas que se estendem para a distância, um símbolo de fuga, um símbolo de esperança. Mas também um lembrete de que apenas uma porta selada a separa dele, de um homem que jurou que preferia destruí-la a deixá-la ir. O assento ao seu lado continua vazio. Ela reza para que permaneça assim, mas a vida não a ama o suficiente para conceder-lhe orações simples. Uma sombra bloqueia a luz do corredor. Um homem alto para ali. Ele se move com uma calma inquietante, como se fosse dono do tempo. Helena fica imóvel. Ele se senta ao lado dela. O couro range suavemente sob seu peso. Ela sente a cabine encolher, o ar ficar mais pesado e surpreendentemente frio. Ousa olhar para ele e se arrepende na mesma hora. Ele está vestido completamente de preto, camisa preta, calça preta. Até o relógio que usa é de aço fosco, pesado, de estilo militar. Suas mãos são fortes, com veias marcadas. Seu cabelo é escuro e penteado para trás. Seu maxilar é afiado. E no pulso esquerdo, meio oculta sob o punho da camisa, ela vê um anel de tinta rodeando sua pele. Uma frase em latim. Não consegue lê-la, mas cada instinto em seu interior lhe grita que aquele homem é perigo. Ele não fala. Apenas observa a cabine com movimentos lentos e deliberados dos olhos, fileira por fileira, rosto por rosto, como se procurasse ameaças, como se memorizasse saídas, como se calculasse a forma mais rápida de acabar com uma vida, se necessário. Helena engole em seco com dificuldade. Seu estômago se revira. Sua respiração treme. Algo nele a aterroriza mais do que qualquer turbulência. Uma aeromoça se aproxima. Sorri para Helena com a cordialidade educada que ensinam nos treinamentos de voo. Mas quando seu olhar se desvia para o homem ao lado dela, o sorriso se apaga de imediato. Ela endireita as costas, junta as mãos. Sua voz se torna formal e fina. O que deseja beber antes da decolagem, senhor? Temos sua seleção preferida preparada. Ela não o olha nos olhos. Inclina ligeiramente a cabeça. Helena sente o coração cair no estômago. Quem tem uma seleção preferida preparada em um voo comercial? Quem inspira esse nível de temor? Quem faz tremer profissionais treinados? Ela se força a olhar para a frente enquanto a aeromoça se afasta quase correndo. O homem finalmente se vira para ela. Sua voz é baixa e suave. Demasiado tranquila para alguém tão intimidante. Você está tremendo. Helena enrijece. Estou bem. Ele levanta uma sobrancelha. Mulheres não tremem assim a menos que estejam fugindo de algo ou de alguém. Seu pulso dispara. A garganta seca na mesma hora. Ela
tenta rir. Não estou fugindo de nada. Só estou cansada. Ele inclina a cabeça e estuda seu rosto, suas mãos, o hematoma mal visível sob a maquiagem. Ele nota tudo. Ela sente. Ele a olha como se fosse de vidro. A cabine estremece suavemente enquanto o avião começa a taxiar. As janelas vibram. A bagagem se move sobre suas cabeças. Helena pressiona os dedos contra a fivela do cinto para se certificar de que ainda está colocada. Cada movimento ressoa dentro do seu peito. O piloto anuncia a autorização de decolagem. Os motores rugem. Por um momento, Helena acredita que vai cair no choro. Obriga seus pulmões a se moverem. Não pode desmoronar. Não agora. Não ao lado deste homem. Ele volta a falar, desta vez mais baixo. Você tem medo, mas não de mim. Você tem medo de quem deixou para trás. O estômago de Helena afunda. Não ousa responder. Ele não precisa da sua resposta. Fala como se já soubesse a verdade. Enquanto o avião vira para a pista, ele tira o celular. Inclina-o para que ela não veja, mas não o suficiente. Por um segundo aterrorizante, ela consegue distinguir uma lista de rostos. Homens de terno. Perfis. Notas. Símbolos. E perto do topo, ela reconhece alguém de imediato. Seu marido, Daniel Camargo, o empresário que sorria em revistas. O mesmo que ontem à noite gritou com ela enquanto esmagava seus pulsos. Ao lado da foto dele, 3 palavras a congelam. Armado, conectado, perigoso. O homem bloqueia o telefone. Expira devagar. Em seguida, diz algo que ela não compreende de imediato. Seu marido vendeu informações sobre minha família para agentes federais. O peito de Helena se comprime, tornando-o respirar uma tarefa. Ela nega com a cabeça. Não pode ser real. Daniel jamais arriscaria algo que não alimentasse seu ego. Mas então, ela se lembra da ligação que ouviu na semana passada. Daniel sussurrando sobre ter vantagem. Sobre ter lixo de gente de fora. Sobre um acordo que o tornaria intocável. Sempre pensou que era fofoca empresarial. Sempre pensou que ele exagerava como de costume. Jamais imaginou que falava de uma família mafiosa. Ele continua. Ele traiu as pessoas erradas. Por isso estou neste avião, para terminar o que ele começou. Helena afunda mais no assento. Seus dedos se agarram ao apoio de braço. Seu coração bate violentamente. Sente seu bebê se mover fracamente e, na mesma hora, coloca as mãos sobre a barriga para protegê-lo. Ele a olha outra vez. Sua voz se torna afiada. Você é a esposa dele. A pergunta paira no ar como uma lâmina. Ela não pode mentir. Não com a voz tremendo assim. Sim, mas estou deixando-o. Eu o deixei. Acabou. As palavras saem atropeladas e cheias de pânico. As lágrimas ardem nos cantos dos seus olhos. Ele escuta sem piscar. Sua expressão mal muda, mas é o suficiente para que seu peito doa. Ele não está irritado, está calculando. Os motores se intensificam. O avião se lança pela pista. Helena é empurrada contra seu assento enquanto a aeronave sobe violentamente. Por um instante, tudo parece flutuar. Ela abraça a barriga e sussurra palavras de consolo para a vida minúscula que cresce em seu interior. O homem a observa em silêncio. Em seguida, diz a coisa mais inquietante que ela ouviu desde que embarcou no avião. Quando aterrissarmos, seu marido não será mais seu problema. O sangue de Helena esfria. Ela o olha aterrorizada. O que quer dizer? Ele sustenta seu olhar sem hesitar. Digo exatamente o que você está pensando. Depois, recosta-se no assento como se estivesse falando sobre o clima. Você deveria descansar. Será um voo longo, mas Helena não consegue respirar. Não consegue pensar.
Não consegue fugir da verdade. Ela escapou de um monstro apenas para se sentar ao lado de outro. As últimas 72 horas da vida de Helena não parecem reais. Repetem-se em sua mente como um pesadelo filmado em fragmentos. Imagens borradas, sons repentinos, uma onda de medo que ainda se agarra à sua pele como suor frio. Uma vez, acreditou que as paredes de sua linda casa, nos subúrbios, significavam segurança. Acreditou que ali vivia o amor. Mas há 72 horas, essas paredes revelaram sua verdadeira natureza. Eram as paredes lisas e polidas de uma jaula. Tudo começou em uma tarde tranquila que deveria ter sido pacífica. A casa brilhava com uma luz quente. Um jazz suave saía dos alto-falantes. O aroma de lavanda ainda flutuava no ar, graças a uma vela que ela acendera para se acalmar. Pensou que Daniel estava de bom humor. Não tinha gritado o dia todo. Não tinha batido em nenhuma porta. Ele até lhe deu um beijo na bochecha antes de ir para seu escritório para uma ligação de trabalho. Mas a ilusão durou apenas 10 minutos. Primeiro, ouviu o som. O golpe seco de um telefone esmagando o chão de mármore. Em seguida, o rosnado baixo da raiva de Daniel, crescendo até se tornar algo violento. Helena ficou paralisada no alto da escada. Escutando, seu coração afundou quando o ouviu dizer o seu nome. Não de forma suave, não com carinho, mas com um tom que parecia o fio de uma navalha. Desceu as escadas devagar, cada passo mais pesado que o anterior. Encontrou-o na cozinha, andando de um lado para o outro como um animal enjaulado. Sua gravata pendia solta, suas mangas estavam arregaçadas. Seu rosto era uma máscara de fúria. Ele a olhou como se sua simples presença fosse gasolina sobre uma chama aberta. Ele a agarrou pelo pulso sem aviso. A pressão foi imediata, aguda, cruel. Ela gemeu e respirou com dificuldade, mas ele apenas apertou mais. Você me envergonhou de novo. Sua voz era baixa e tremia de raiva. Você abriu a boca naquele jantar e me fez parecer fraco. Você acha que eu tenho tempo para suas emoções agora mesmo? Os dedos de Helena tremiam sob seu aperto. Eu não disse nada de errado, apenas respondi a uma pergunta. Ele a puxou para si com brusquidão, e esse movimento repentino enviou um impacto direto ao seu estômago. Você falou quando ninguém lhe pediu para falar. Seu pulso disparou. Ela olhou para a câmera no canto da cozinha, um pequeno dispositivo discreto que Daniel instalou no ano passado em nome da segurança. Sempre se perguntou por que ele precisava de câmeras dentro de casa. Agora, compreendia. Ele gostava de controlar cada um de seus movimentos. Ela puxou suavemente o pulso. Daniel, por favor, você está me machucando. Por um momento ele não disse nada. Depois, soltou-a com um empurrão cheio de desprezo que quase a fez colidir contra a bancada. Quando Helena recuperou o equilíbrio, percebeu algo assustador. A raiva dele era diferente desta vez. Mais fria, mais calculada, como se não estivesse reagindo a ela, mas preparando algo maior. Ela recuou um pouco, mas ele a seguiu com passos lentos e medidos. Estou farto deste casamento. As palavras caíram sobre ela como um golpe direto no peito. Sua respiração parou. O que você está dizendo? Ele passou por ela e abriu uma gaveta. Papéis fizeram barulho. Ele tirou uma pasta e a jogou sobre a bancada. Um monte de documentos de divórcio escorregou para fora. Sua visão ficou embaçada. As letras pareciam se mover sobre o papel. Daniel falou com uma calma cruel. Você vai assiná-los, em silêncio, sem discussões, sem drama. Você assina, e eu lhe darei um acordo financeiro que a manterá confortável. Se não o fizer, transformarei sua vida em um pesadelo legal. Ele se aproximou ainda mais, baixando a voz até quase um sussurro. E não se esqueça,
O bebê é meu. Posso pedir a custódia se eu quiser. Os joelhos de Helena quase falharam. Algo dentro dela se quebrou naquele instante. Um fio invisível que a mantinha unida a ele se partiu de repente. Pela primeira vez, ela temeu realmente que Daniel Camargo pudesse destruir sua vida por completo e tirar-lhe o filho. Ela recuou, abraçando a barriga por instinto. Daniel observava cada um dos seus movimentos. O homem em quem ela uma vez confiou a olhava agora como se fosse uma ameaça que devia controlar. Ele empurrou os papéis para ela. Assine-os, agora! Seu tom não deixava espaço para negociar. Helena reuniu coragem para olhá-lo diretamente. Preciso de tempo, preciso pensar. Seu maxilar se apertou. Não há nada para pensar. Estou lhe dando a oportunidade de ir embora sem problemas. Pegue-a antes que eu mude de ideia. Ela sentiu as paredes se fecharem ao seu redor. O pulso ressoava em seus ouvidos. Precisava de ar, espaço. Precisava fugir. Mas sabia que ele não a deixaria sair facilmente. Então assentiu devagar, fingindo obediência. Assim que ele virou as costas, ela saiu da cozinha e subiu as escadas apressadamente. As mãos tremiam sem controle enquanto fechava a porta do quarto. Pegou seu laptop e abriu a pasta oculta, onde guardava fotos de hematomas, capturas de mensagens ameaçadoras e gravações de seus ataques de raiva. Provas que nunca pensou em usar, a menos que fosse absolutamente necessário. Provas que agora pareciam seu único escudo. Fez uma cópia em um pequeno pendrive e a escondeu dentro do sutiã. Em seguida, foi ao armário e pegou uma mochila que costumava usar para escapadas de fim de semana. Colocou apenas o essencial: passaporte, vitaminas pré-natais, 2 mudas de roupa, o carregador do celular, um envelope com dinheiro em espécie que havia escondido por meses. O peito doeu enquanto fechava a mochila. O bebê deu um leve chute. Ela murmurou uma promessa trêmula. Vou tirar-nos daqui. Vou protegê-lo. Eu juro. Ouviu Daniel lá embaixo em outra ligação. Sua voz estava subindo de tom. Conhecia aquele tom. Alguém estava prestes a sofrer seu temperamento. Não podia esperar nem mais um minuto. Saiu pela porta dos fundos e cruzou o jardim com passos rápidos e silenciosos. O ar noturno atingiu seu rosto como um tapa frio. Abriu o aplicativo de transporte com dedos trêmulos e pediu um carro. Chegou 3 minutos depois. Helena subiu de imediato e disse ao motorista para ir. Para qualquer lugar, apenas vá. O carro se afastou do meio-fio e deixou a casa para trás. Enquanto as luzes da rua passavam como linhas fugazes, as lágrimas rolaram por suas bochechas. Medo, alívio, dor, liberdade, tudo misturado em uma onda avassaladora. Mas Helena não sabia algo crucial. Daniel viu a porta dos fundos destrancada 30 minutos depois. Viu que faltava a mochila. E quando consultou a localização do seu celular, percebeu que ela estava indo para o aeroporto. Pegou as chaves. Seu rosto perdeu toda a expressão. Não havia mais fingimento. Não havia mais calma calculada. Saiu da garagem a toda velocidade com um único pensamento martelando em sua cabeça. Ela não ia deixá-lo. Não com vida. Helena não tinha ideia de que ele vinha atrás dela. Não sabia que ele invadiria o aeroporto procurando por ela. Não sabia que sua fuga mal tinha acabado de começar. As portas automáticas do Terminal C abriram-se com um assobio suave quando Helena entrou. Mas para ela, foi como se uma onda gigante a envolvesse. Ruído, movimento, corpos avançando em todas as direções. O cheiro de café misturado com o de combustível de avião, criando algo nauseante. Sua mochila pesava mais do que o normal. Seus pulmões ardiam a cada tentativa de respirar. Nunca se moveu tão rápido em sua vida,
Mas cada passo parecia muito lento. Em sua mente só ressoava uma verdade: se ele me encontrar aqui, acabou tudo. Ela manteve o olhar baixo e pressionou uma mão contra sua pequena barriga, sentindo a batida tênue do seu filho sob seus dedos. Sussurrou umas palavras para a vida que carregava dentro. Só mais um pouco. Fique comigo, por favor. Uma faísca de esperança a empurrou para a frente. Se conseguisse subir em um avião antes que Daniel notasse sua ausência, talvez pudesse desaparecer para sempre. Poderia se tornar alguém nova. Poderia salvar seu filho. Mas ela não sabia que Daniel já estava na estrada, abrindo caminho no trânsito com uma mente consumida por um pânico violento. Não sabia que os pneus de seu carro rangiam contra o asfalto enquanto se dirigia ao mesmo terminal. Não podia ouvi-lo gritar ao telefone, exigindo que a segurança do aeroporto detivesse qualquer pessoa que coincidisse com sua descrição. Não podia sentir a fúria ardendo dentro dele, quente e volátil. Uma fúria que fazia com que até desconhecidos se afastassem quando ele irrompeu no edifício minutos depois. Dentro do terminal, Helena juntou-se à fila de segurança. Suas mãos tremiam tanto que ela deixou cair sua identidade 2 vezes antes de entregá-la à pessoa. Ele lhe dedicou um olhar breve e compassivo, confundindo seu tremor com os nervos de uma viajante ansiosa. Se fosse só isso. Helena forçou um pequeno sorriso e avançou. Seu coração batia forte quando entrou no scanner corporal. Por favor, que funcione. Por favor. O scanner emitiu um bip. Aprovou-a e o agente a deixou passar. Mas quando pegou sua mochila, sentiu uma onda gelada subir por suas costas. Algo estava errado. A energia no terminal mudou. Um murmúrio percorreu a multidão. Ela virou apenas a cabeça para ver a origem da tensão. Daniel havia chegado. Ele empurrou uma família com um carrinho, resmungando desculpas que não sentia. Sua gravata estava torta, seu cabelo despenteado, seus olhos eram selvagens, percorrendo o enorme terminal como um predador seguindo o rastro de sua presa. Ele segurava o telefone em uma mão e uma foto impressa dela na outra. As pessoas o olhavam confusas, inquietas, mas ele não se importava. Seu olhar se moveu para a esquerda, depois para a direita. Parou. Afiou-se. Ele a tinha visto. Helena paralisou. Seu sangue virou gelo. A boca de Daniel se torceu em algo aterrorizante. Ele estava longe demais para alcançá-la, mas perto o suficiente para gritar seu nome. Helena. Sua voz atravessou o edifício como um tiro. Muitas cabeças se viraram. Os músculos de Helena se enrijeceram completamente. Queria correr, mas suas pernas não respondiam. Queria desaparecer, mas não havia onde fazê-lo. Naquele segundo, algo milagroso aconteceu. Um oficial da TSA, que estava por perto, notou o terror no rosto de Helena. Era evidente. Os ombros rígidos, os lábios trêmulos, a maneira como seus olhos procuravam a saída como um animal preso. A oficial deu um passo rápido em sua direção. Você está bem? Precisa de ajuda? A respiração de Helena quebrou. Ela assentiu. Não podia pronunciar uma palavra sequer. A expressão da oficial mudou de preocupação para determinação. Venha comigo. Daniel já havia cruzado a fita divisória, gritando para os agentes que o deixassem passar. Essa é minha esposa. Ela está mentalmente instável. Está tentando fugir. Preciso alcançá-la. Sua voz tremia entre fúria e desespero fingido. Mas os agentes da TSA mantiveram a linha. Senhor, não pode entrar nesta área sem um cartão de embarque. Recue. Daniel bateu no balcão com o punho. Deixem-me entrar. Agora! Helena seguiu a oficial, enquanto esta a guiava por uma porta lateral. A oficial baixou a voz. Ele não pode segui-la sem uma passagem.
Você está segura enquanto continuar avançando. Mas Helena sabia que a segurança era uma ilusão frágil. Daniel sempre encontrava uma maneira de torcer as regras a seu favor. A oficial fez um sinal para outro agente e sussurrou algo que Helena não conseguiu ouvir. O segundo agente assentiu e bloqueou de imediato o caminho de Daniel com mais firmeza. Senhor, recue ou será retirado das instalações. O rosto de Daniel enrubesceu de raiva. Ele apontou para Helena. Vocês não entendem. Ela carrega meu filho. Está instável. Não pode viajar sozinha. Deixem-me passar. Sua voz soava desesperada, mas sob esse desespero batia o mesmo veneno frio que ele sempre usava para controlá-la. Os joelhos de Helena começavam a falhar. Seu pulso estava descontrolado. Sua respiração era superficial. Pôs a mão sobre a barriga outra vez. A oficial notou e apoiou suavemente uma mão em seu ombro. Vou levá-la ao seu portão de embarque. Respire. Venha. Por aqui. Avançaram rápido pelo terminal, desviando de pessoas. Helena olhou para trás uma única vez. Daniel continuava discutindo com os agentes, gritando, gesticulando, cada vez mais fora de si. Mas os agentes não cediam. Hoje ele não ia alcançá-la. Quando Helena chegou ao seu portão de embarque, a agente estava prestes a fechar. A funcionária a olhou com uma expressão de desculpa. Sinto muito, estamos fechando o embarque. Helena entrou em pânico. Por favor, deixem-me subir. Meu marido está tentando me obrigar a voltar com ele. Estou grávida, não posso voltar. As lágrimas finalmente brotaram. Caíram sem controle, quentes e desesperadas. A funcionária ficou paralisada por um segundo. Depois, escaneou o cartão de embarque de Helena e se afastou. Entre! Rápido! Helena correu pelo corredor do avião. Seu coração batia tão forte que o ouvia em seus ouvidos. Ao cruzar a porta da aeronave, suas pernas voltaram a tremer. Uma aeromoça a olhou preocupada. Você está bem? Helena só pôde negar com a cabeça. Atrás dela, a porta do avião se fechou. A trava fez clique, e pela primeira vez em dias, ela sentiu um pequeno suspiro de alívio. Mas ela não sabia que Daniel já havia encontrado outra maneira de rastreá-la. Não sabia que ele havia ligado para seu advogado, que tinha contatos em operações aeroportuárias. Não sabia que seu nome já estava marcado no sistema como um caso de preocupação doméstica. Ela se sentou em seu assento tremendo sem controle. Pensou que o pior tinha ficado para trás. Não tinha ideia de que o homem mais perigoso que conheceria em sua vida estava prestes a se sentar ao lado dela naquele mesmo voo. O avião vibrava suavemente enquanto terminava de taxiar para a pista, e Helena sentiu cada tremor ressoar em seu peito como um aviso. Pressionou as palmas contra as coxas para deter o tremor das suas mãos. Sua respiração era muito rápida, seu pulso tão forte que abafava a voz do capitão, anunciando a autorização de decolagem. Até o clique suave do cinto se ajustando na cabine a fez estremecer. Tentou se acalmar, mas o medo já havia se agarrado à sua pele como uma segunda camada. Fechou os olhos por um momento, na esperança de reunir alguma força, mas quando os abriu, ele estava lá. O homem que havia deslizado no assento ao lado dela não se moveu desde que se sentou. Ele observava a cabine com uma quietude inquietante, como um predador avaliando o terreno antes de decidir onde atacar. Sob a luz dourada atenuada, parecia esculpido na sombra. Por fim, ele virou a cabeça. Helena sentiu seu olhar antes de enfrentá-lo. Calmo, afiado, pesado. Ela baixou a vista para o seu colo, para suas mãos agarradas ao cinto. Queria que ele a ignorasse. Queria poder fingir que era apenas mais um passageiro.
mas ele a estudava com a intensidade silenciosa de alguém que podia ler histórias inteiras no tremor de uma respiração. Por um momento, nenhum falou. Ele quebrou o silêncio com uma frase que caiu em seu sangue como gelo. Você está assustada. Os ombros de Helena se enrijeceram. Não podia negar. Tentou responder, mas sua voz quebrou antes de se formar. Estou bem. A mentira era frágil. Ele notou. Ouviu-se uma expiração leve, quase um som de pena. Seus olhos baixaram para as mãos trêmulas de Helena e depois para a pequena curva sob seu suéter. Ela puxou o tecido para cobrir a barriga. Ele levantou o olhar novamente. E desta vez, sua voz foi mais suave. Correr esgota, especialmente quando você é responsável por mais alguém. O coração de Helena parou por um segundo. Como ele podia saber que ela estava fugindo? Ela engoliu em seco, tentando conter o pânico. Antes que respondesse, a aeromoça se aproximou. Seu sorriso agradável desapareceu ao ver o homem de preto. Sua postura se endireitou. Sua voz se apertou. Senhor, temos suas bebidas solicitadas prontas. Deseja que as traga agora? A respiração de Helena parou. Solicitadas, preparadas com antecedência. Quem recebe esse tratamento em um voo comercial? Ele assentiu levemente. Um gesto pequeno, mas cheio de autoridade. A aeromoça se afastou, sem olhá-lo nos olhos. Helena ousou observá-lo. Notou a tensão sutil em seu maxilar. Ele irradiava perigo contido. Cada gesto, cada respiração parecia calculada. E a reação da tripulação confirmava isso. Aquele homem não era um passageiro qualquer. Os motores rugiram com mais força quando o avião se alinhou com a pista. As luzes se atenuaram ainda mais. O estômago de Helena se revirou ao se lembrar dos gritos de Daniel no aeroporto, seus olhos descontrolados, sua promessa de que ela jamais o deixaria. A garganta de Helena se fechou. Ela piscou rápido para conter as lágrimas. O homem falou de novo com um tom quase analítico. Quem quer que a assuste não poderá alcançá-la aqui em cima. Helena murmurou um sussurro quebrado. Você não entende. Ele sempre encontra um jeito. Sempre. Ele virou-se levemente para ela. Eu entendo mais do que você pensa. Pessoas assim não desistem. Aumentam o nível. Sua voz tinha um peso que arrepiou sua pele. Fazia-a se sentir exposta de uma forma incômoda. O avião acelerou, colando-os aos assentos. Helena prendeu a respiração quando a aeronave subiu bruscamente. A terra desapareceu sob eles. Seu corpo reagiu de imediato. Ela se inclinou ligeiramente para a frente. Uma mão sobre a barriga. O bebê se moveu, fraco, lembrando-lhe que não estava sozinha, mesmo que se sentisse assim. O homem a observou em silêncio por alguns segundos. Depois baixou a voz. Quantas semanas você tem? Helena hesitou. Demais. Muito pouco. Ela sussurrou. 3 meses. Ele assentiu, como se essa informação fosse relevante para ele. O estresse é perigoso nessa fase. Sua frequência cardíaca está muito alta. Respire mais devagar. Ele disse isso com calma, não com gentileza, como um fato clínico, como o conselho de alguém que havia visto o desespero quebrar as pessoas. Helena olhou para ele surpresa. Por que você se importa? Sua expressão não mudou. Eu não me importo, mas o pânico torna as pessoas imprudentes, e eu preciso de você estável. Suas palavras eram duras, mas estranhamente sólidas. Ela inalou fundo. Depois, outra vez. Seu pulso baixou um pouco, o suficiente para poder pensar. A aeromoça voltou com 2 taças de vinho tinto sobre uma bandeja de prata. Suas mãos tremeram ao colocá-las. Helena viu como a mulher olhou para a tatuagem no pulso do homem e desviou o olhar em seguida, com medo. Ele levantou uma taça, girou-a suavemente
e a colocou de volta sem beber. A curiosidade brotou em Helena antes que pudesse freá-la. Quem é você? Ele a olhou com uma calma quase aterrorizante. Alguém que não tolera mentiras. Alguém que prefere a verdade, mesmo que seja feia. Diga-me novamente que você não está fugindo. A garganta de Helena se fechou. Não podia mentir 2 vezes. Sua voz quebrou. Tive que ir embora. Ele me faria mal. Já fez. O olhar do homem se afiou. Esse hematoma na sua bochecha. Você tentou cobri-lo, não muito bem. Helena tocou o rosto instintivamente. A vergonha apertou seu peito. Ela sussurrou. Não tive tempo. Ele a observou por um longo momento. Depois, recostou-se sem tirar os olhos dela. Eu conheço esse olhar. Eu o vi muitas vezes. As mulheres na sua situação carregam o mesmo medo. Não fogem até estarem convencidas de que a morte é a única alternativa. Helena engoliu em seco. As lágrimas se acumularam, mas não caíram. Ele é perigoso. Nunca vai parar. A voz do homem baixou ainda mais. Os homens perigosos seguem padrões previsíveis. Por isso sei exatamente o que seu marido fará agora. O corpo de Helena se enrijeceu. O que você quer dizer? Ele se virou para a janela. Observou as luzes da cidade desaparecerem sob as nuvens. Depois, respondeu. Os homens como seu marido tentam recuperar o que acham que é deles. Quando falham, procuram pessoas que se especializam em recuperar coisas. A respiração de Helena parou. Que tipo de pessoas? Ele a olhou novamente, e naquele instante ela sentiu a força completa da verdade que havia evitado. Do tipo que eu sou. O coração de Helena bateu violentamente. Ela o olhou horrorizada. O que você está dizendo? Ele respondeu sem hesitar. Seu marido contratou alguém para levá-la de volta. E eles não se importam se você respirar quando o fizerem. Todo o corpo de Helena esfriou. Seus dedos se agarraram ao apoio de braço com força desesperada. Não, ele não faria isso. Ele não pode. Ele a viu desmoronar, e pela primeira vez, algo parecido com humanidade cruzou seu olhar. Não entre em pânico. Você conseguiu subir no avião. Isso lhe dá tempo. O pânico o desperdiça. Respire. Mantenha-se alerta. Faça exatamente o que eu lhe disser. Os lábios de Helena tremeram. Por que você me ajudaria? Você nem me conhece. Ele sustentou seu olhar sem piscar. Eu não estou ajudando você. Eu estou lidando com ele. Helena sentiu o pulso na garganta. Quem é você? Ele respondeu com a mesma certeza fria que o envolvia em cada movimento. Alguém com quem seu marido jamais deveria ter se metido. Ela o olhou com horror, compreendendo a verdade que tinha estado muito sobrecarregada para ver. Não só havia escapado de Daniel, havia caído diretamente na órbita de um homem ainda mais perigoso. O avião subia cada vez mais alto no céu noturno, com os motores rugindo em um trovão constante que fazia a cabine tremer. Mas Helena mal ouvia nada. Toda a sua atenção estava presa no homem sentado ao seu lado. Era como uma força escura que puxava tudo ao seu redor. Cada respiração chocava-se contra sua presença. Cada batida soava mais forte, mais frenética, como se seu corpo entendesse o perigo antes de sua mente. Ele não se moveu por quase 1 minuto. Simplesmente a observava com uma expressão impossível de ler. Sua quietude era pior do que um ataque de raiva. Era controlada, calculada. Significava que ele estava pensando. E homens como ele não pensavam sem propósito. Helena tentou falar, mas a voz ficou presa. Inspirou fundo e forçou as palavras a sair. O que você quer de mim? Ele a estudou com atenção. Não seu medo. Eu vi medo suficiente para uma vida inteira. Quero a verdade. Ela abriu a boca, mas nada saiu. Há tanto tempo ela mentia para si mesma que a verdade lhe parecia estranha.
O homem se recostou levemente, com os olhos escuros e constantes. Você disse que seu marido a machucou, mas essa é apenas uma parte da história. Eu quero o resto. O pulso de Helena martelou. Ela apertou o apoio de braço até que seus dedos ficassem dormentes. Falar parecia impossível, mas calar-se parecia pior, como se esconder algo o transformasse em uma ameaça, em vez de vê-la como uma vítima. Respirou devagar. Ele é controlador, violento. Não gosta que eu o contradiga. Não gosta que eu pense por mim mesma. Se eu desvio o olhar quando ele fala, ele perde o controle. Acredita que tudo em nossa casa lhe pertence. Até eu, sua voz tremeu. Tentei ir embora uma vez. Ele trancou a porta. Disse que levaria meu bebê se eu tentasse de novo. O homem assentiu uma vez. Não com simpatia, não com surpresa, mas como quem confirma uma teoria. E quando ele começou a trabalhar com agentes federais, Helena piscou. O quê? Ele tirou o celular e tocou a tela. O brilho iluminou os ângulos duros de seu rosto. Ele o virou um pouco para que ela pudesse ver. A lista apareceu de novo. Uma grade de rostos. Alguns circulados. Alguns riscados. Cada perfil tinha notas em abreviaturas codificadas. O estômago de Helena afundou. Era uma lista de alvos. O homem deslizou o dedo lentamente. Quando o rosto de Daniel apareceu, ele parou. A foto mostrava seu marido em frente a um edifício governamental, sorrindo com arrogância. Ao lado da imagem, havia uma nota. Forneceu informações a DA. Possível traidor. Contato pendente. Helena o observou horrorizada. Ela negou com a cabeça. Não entendo. Ele não está envolvido em nada criminoso. Ele trabalha em finanças. Passa horas em clubes. Discute sobre ações e golfe. Não tem relação com isso. O homem soltou uma risada suave e seca. Você acha que criminosos poderosos parecem criminosos? Eles se parecem com seu marido. Polidos, sorridentes, encantadores. Usam ternos impecáveis e apertam as mãos de políticos. Escondem-se atrás da riqueza, da influência, de conexões que fazem o mundo olhar para o outro lado. Helena sentiu náuseas. Ela sussurrou. O que ele fez? Os olhos dele endureceram. Vendeu informações que não lhe pertenciam. Informações sensíveis. Nomes. Rotas de movimento. Detalhes de remessas. Ele a usou como moeda de troca para obter algo para si mesmo. Vendeu fragmentos de uma guerra que não entende. Helena sentiu o coração tropeçar. Ela segurou a barriga sem pensar. Daniel sempre quis controlar tudo, mas isto era diferente. Escuro, monstruoso, como abrir uma porta para uma parte dele que ela nunca tinha visto. A voz dele cortou seus pensamentos. Ele acredita que é intocável. A maioria dos homens como ele acredita. Mas cometeu um erro. Pensou que podia brincar com os dois lados. Pensou que podia vender informações sobre minha família e sair andando. A respiração de Helena ficou presa. Ela sussurrou a pergunta que temia ouvir. Quem é você? Ele não sorriu. Não piscou. Simplesmente disse a verdade com uma quietude que a gelou o sangue. Eu sou o homem que seu marido traiu. O avião inclinou-se um pouco enquanto mudava de altitude. O estômago de Helena revirou. Seus pulmões se apertaram. O ar pareceu ficar mais fino. Aquele homem, silencioso, controlado, aterrorizante. Seu marido o havia enganado. Havia mentido para ele. Havia apostado contra a pessoa errada. E agora ela estava sentada ao lado dele. Ela gaguejou. Eu não sabia. Eu juro. Ele a olhou demoradamente, procurando algum rastro de mentira. Não o encontrou. Ele assentiu. Eu acredito em você. Você não tem os olhos de alguém que sabe mentir. Foi o mais próximo de consolo que ela havia recebido desde que subiu no avião.
mas não diminuiu o terror cravado em suas costelas. Ele tocou a tela novamente. Helena viu uma mensagem aparecer. O remetente estava oculto. O conteúdo não. Alvo confirmado. Lista de passageiros localizada. Recuperar a esposa ao aterrissar. Os olhos de Helena se arregalaram de horror. Sua voz saiu como um sussurro quebrado. Vão vir me buscar. Ele desligou o celular com calma. Sim. Seu marido está desesperado. Os homens desesperados agem mal. Ele acha que você é propriedade dele. Acha que perdê-la significa perder poder. Então, ele ligou para pessoas com quem nunca deveria ter se metido. Helena tremeu. O que acontecerá quando aterrissarmos? Ele respondeu sem hesitar. Eles tentarão levá-la. Não esperam que você tenha companhia. Sua garganta se fechou. Companhia. Assim ele se via. Não como protetor, não como aliado. Como uma presença, uma força entre ela e o homem que queria arrastá-la de volta ao inferno. Ela sussurrou. Você os deixará? Ele virou a cabeça lentamente e a olhou diretamente. Sua voz baixou para um tom escuro e certeiro. Eles não colocarão as mãos em você. Não enquanto eu estiver aqui. Helena tremeu. Uma mistura de medo, incredulidade e algo perigosamente parecido com esperança. Não esperança nele. Esperança em sobreviver. Esperança em sair viva da próxima hora. Ele continuou. Mas escute com atenção. Quando aterrissarmos, você não corre. Não grita. Você fica atrás de mim. Você faz exatamente o que eu lhe disser, ou a pegarão antes de chegar à saída. Helena assentiu com dificuldade. Seu mundo havia se reduzido ao espaço estreito entre dois assentos. E ao seu lado estava um homem que podia destruir Daniel com uma única ligação. Um homem que Daniel havia traído sem compreender a magnitude. Um homem que sabia que ela estava sendo caçada. Ela respirou trêmula. Como devo chamá-lo? Ele olhou para a frente, os olhos fixos na escuridão fora da janela. Chame-me, Luca. Ela sussurrou o nome dele. Luca. Ele finalmente fechou os olhos, não para descansar, para calcular, para planejar. Helena o observou, aterrorizada e ao mesmo tempo atraída por aquela calma perigosa que o envolvia. Ela passou anos presa em um casamento com um homem que a controlava, a ameaçava, a feria, mas jamais esteve tão perto de alguém capaz de terminar a vida de Daniel sem elevar a voz. E compreendeu algo assustador. Ela não sabia se Luca era sua única chance de sobreviver ou o começo de um pesadelo ainda pior do que o que havia deixado para trás. O avião estabilizou-se na altitude de cruzeiro com um estrondo profundo que percorreu a cabine como um trovão distante. O sinal do cinto de segurança permaneceu aceso mais tempo do que o habitual, e Helena sentiu como a tensão se enrolava ainda mais em seu interior. O zumbido baixo dos motores vibrava ao longo de sua coluna, mas seu corpo já tremia por razões que não tinham nada a ver com a turbulência. Ela respirava cada vez mais rápido. O espaço ao redor parecia encolher até prendê-la entre o ar frio e a presença impossível de Luca. Ele permanecia com os olhos semicerrados, não em repouso, mas em uma vigilância tranquila, uma calma que era mais cortante do que o pânico. Helena observou a sutil subida e descida de seu peito, a forma como seus dedos bateram uma vez em seu joelho, como se contasse os segundos até algo inevitável. Ele não havia tocado seu vinho, não havia aberto um livro, nem olhado a tela. Era um homem que esperava, um homem que se preparava. Uma cãibra repentina atravessou a barriga de Helena, uma dor aguda que a obrigou a inclinar-se para a frente. Ela pressionou uma mão contra o abdômen, contendo um gemido. Luca abriu os olhos de imediato. Seu olhar se lançou sobre ela como uma arma, fixando um alvo.
Você está sofrendo. Helena engoliu. Estresse. É só estresse. Vem em ondas. Estou bem. Ele negou uma vez, devagar. Não, você não está bem. Seu padrão de respiração é irregular. Seus músculos estão se apertando. Você está forçando demais seu corpo. Helena sentiu seus olhos arderem. Tentou inalar fundo, mas a respiração quebrou. Eu não consigo me acalmar. Eu não consigo. Tenho muito medo. Sua voz tremia como um fio frágil prestes a se romper. Luca a observou em silêncio por alguns segundos antes de falar novamente, com uma voz baixa e firme. O medo não a servirá, não agora. Não quando já te a estão procurando em terra. Helena levantou a cabeça bruscamente. O que você quer dizer com já? Ele não piscou. Seu marido fez mais do que contratar alguém. Ele colocou tudo em movimento assim que descobriu que você tinha ido embora. Homens como ele não entram em pânico em silêncio. Eles entram em pânico fazendo barulho. Tomam decisões desesperadas. Decisões perigosas. Como se suas palavras o tivessem invocado. O celular de Luca vibrou em seu colo. Uma única vibração. Breve. Urgente. Ele o levantou sem pressa, desbloqueando-o com o polegar. Helena sentiu o estômago afundar. Sua expressão continuava inexpressiva, mas o maxilar se apertou. A luz da tela iluminou os ângulos duros de seu rosto, projetando um brilho frio em seus olhos. Luca olhou a mensagem por alguns segundos antes de inclinar o celular um pouco, o suficiente para que ela o visse. O texto era simples, 3 palavras, geladas em sua clareza. Ele a encontrou. O coração de Helena deu um solavanco violento. Ela sentiu o sangue abandonar seu rosto. Seus dedos se fecharam ao redor do apoio de braço com força desesperada. Não! Como? Como ele pode saber? Como sabe em qual voo estou? Suas palavras eram pedaços quebrados de ar e medo. Luca bloqueou o celular e o deixou sobre o joelho. Não elevou a voz. Não se moveu rápido. Sua calma era mais aterrorizante do que os gritos. Seu marido tem amigos em operações aeroportuárias. Um cometeu um erro. Vazou seu nome. Ele fez uma pausa, apertando os olhos. Ou seu marido o ameaçou. Ele é capaz disso? Helena negou com a cabeça, sobrecarregada. Eu fiz tudo certo. Eu saí em silêncio. Escondi meu celular. Paguei em dinheiro. Esperei que ele saísse de casa. Eu fiz tudo. Sua voz quebrou na última palavra. E não foi suficiente. Luca disse isso sem crueldade. Apenas a verdade. Fria e pesada. Os homens que precisam de controle não o perdem com elegância. Assim que sentiu que você estava indo embora, ele virou o mundo de cabeça para baixo para recuperá-la. A garganta de Helena se estreitou até quase fechar. Ela juntou as mãos tentando se estabilizar. O que acontece agora? Luca se recostou levemente cruzando os braços. Agora não acontece nada. Estamos no ar. Isso nos dá tempo. Seus olhos se moveram para a luz superior, mas assim que aterrissarmos, tudo muda. As luzes da cabine diminuíram ainda mais no modo noturno, envolvendo o corredor em um brilho azul suave. As sombras se alongaram no teto. As conversas se apagaram. A maioria dos passageiros fechou os olhos ou colocou fones de ouvido, mas o silêncio tornava tudo mais agudo, mais sufocante. Helena engoliu em seco. O que exatamente a mensagem significava? Ele a encontrou. Onde? Luca a olhou de soslaio. Seu marido sabe exatamente qual voo você pegou. Isso significa que quem ele contratou também sabe. Estarão esperando. O peito de Helena se contraiu dolorosamente. Ela imaginou descer do avião e ver Daniel lá, ou algo pior. Alguém desconhecido que conhecia seu rosto, sua altura, seu peso. Alguém treinado para levá-la sem chamar a atenção. Luca levantou o celular outra vez e digitou brevemente. Seus olhos escaneavam a cabine a cada poucos segundos,
como alguém que observa um campo de batalha. Sempre calculando, sempre vigilante. Helena sussurrou. Estamos seguros no avião. Luca fez uma pausa. Por enquanto. Ninguém pode nos alcançar aqui em cima. Por enquanto. As palavras ressoaram em sua mente. Outra vibração atingiu a palma de Luca. Ele leu a mensagem e expirou lentamente. Helena se inclinou um pouco. O que aconteceu? Os olhos de Luca se fixaram nos dela. Seu marido tentou subornar alguém para desviar este avião. O coração de Helena parou. Desviar o avião? Isso não é possível. É ilegal. É loucura. Luca assentiu uma vez. Ele não se importa com as leis, mas não tem poder suficiente. Fracassou. Então, agora ele vai esperar. Ele sabe que você não pode desaparecer no céu. Cedo ou tarde, você terá que aterrissar, e ele estará preparado. Helena tremia completamente. O bebê se moveu, respondendo ao pânico de sua mãe. Ela sussurrou com a voz quebrada. Ele vai me machucar. Vai levar o bebê. Ele disse que faria. O olhar de Luca endureceu. Ele não vai levar nada. Nem você. Nem seu filho. Helena fechou os olhos com força. Queria acreditar nele. Queria acreditar em algo. Mas o medo estava muito enraizado. Luca baixou a voz até quase um grunhido. Escute com atenção. Quando aterrissarmos, você não o confronta. Não fala com ele. Não olha para ele. Você fica atrás de mim. Essa é a única razão pela qual você sairá do terminal. Sem um arranhão, uma lágrima escorregou por sua bochecha. Ela não a limpou. Olhou para Luca com medo e desespero. Por que você está me ajudando? Ele respondeu sem hesitar. Eu não estou ajudando você. Eu estou saldando uma dívida. E quem a deve é seu marido. Helena sentiu o mundo se inclinar sob seus pés. O homem sentado ao lado dela não era seu aliado. Não era seu amigo. Era uma tempestade. Uma tempestade dirigida diretamente a Daniel. Uma tempestade na qual ela havia entrado sem querer. E não havia mais volta. A cabine havia caído em um silêncio quase total. Aquele silêncio que chega quando as luzes diminuem e a maioria dos passageiros se rende ao sono. Mas Helena estava longe de dormir. Seu corpo era um nó de nervos tensos. Seus pensamentos corriam com um ritmo frenético. Cada respiração parecia muito superficial, muito afiada, como se seu peito tivesse esquecido como se expandir completamente. Ela mantinha as mãos sobre a barriga, como se pudesse proteger seu bebê do perigo que se fechava sobre ela como um punho. Luca não falou por vários minutos. Permaneceu perfeitamente imóvel, observando a escuridão além da janela. O leve reflexo de seus olhos no vidro o fazia parecer um homem esculpido na própria noite. Finalmente ele disse em voz baixa: Os homens como seu marido seguem padrões previsíveis. Helena virou-se para ele, com o coração batendo nas costelas. Que padrões? Luca continuou sem olhá-la. Quando um homem que precisa de controle sente que o perde, ele aumenta o nível, primeiro emocionalmente, depois fisicamente, depois profissionalmente. Ele usa todos os recursos que tem para recuperar o que acha que lhe pertence. A garganta de Helena se fechou com um nó. Aquele era Daniel. A máscara encantadora que ele usava diante do mundo sempre quebrava quando alguém o desafiava. Ele não suportava perder nada que considerasse seu. Nem dinheiro, nem prestígio, nem ela. Ela sussurrou. Ele sempre dizia que eu era a responsabilidade dele. Sua voz, sua forma de dizer, era como se eu fosse algo que lhe pertencia. Luca virou a cabeça levemente, com uma frieza gelada nos olhos. Isso não é responsabilidade. É posse. As palavras doeram porque eram verdade. Porque revelavam algo que ela nunca havia se permitido aceitar. Ela não havia sido amada. Havia sido possuída.
E os homens que acreditam possuir alguém não permitem que vá embora sem lutar. Lucas se inclinou ligeiramente para a frente, apoiando os antebraços sobre os joelhos. Ele estudou seu rosto com uma precisão que fez a pele de Helena formigar. Você acha que seu marido está zangado porque você foi embora. Mas essa não é a raiz do problema. Ele está zangado porque você tomou uma decisão sem ele. Porque você quebrou a regra sobre a qual ele construiu seu casamento. A regra que diz que ele decide e você obedece. Um arrepio percorreu a coluna de Helena. Sim, ele agiu exatamente assim. Como se eu tivesse cometido uma traição por pensar por mim mesma. Lucas sentiu. Por isso ele é perigoso agora. Não antes. Agora. Porque você parou de interpretar o papel que ele lhe atribuiu. Helena exalou, tremendo. Seu pulso era sentido nas pontas dos dedos. Ela voltou a pressionar as mãos sobre a barriga. Lucas seguiu o movimento com o olhar. Seus olhos endureceram um pouco. A dor aparece e desaparece, ou é constante? Ela piscou diante da mudança repentina. Aparece em ondas. Ele assentiu lentamente. Isso significa que é estresse, não algo médico. Mas você precisa controlar sua respiração, ou vai piorar. Helena tentou respirar mais fundo, inalando o ar reciclado e frio. Sua respiração ainda tremia, mas diminuiu o suficiente para aliviar a pressão nas costelas. Ela fechou os olhos por um momento, reunindo as últimas forças que lhe restavam. Ninguém lhe havia dito o quão perigoso o medo podia ser para um corpo grávido. Ninguém a avisou que a adrenalina podia se tornar seu próprio inimigo. As próximas palavras de Luca foram baixas e graves. Você precisa entender algo importante. Seu marido não vai parar até que alguém o obrigue. Helena abriu os olhos devagar. O temor afundou em seu peito como uma pedra. Então o que ele fará agora? Lucas se recostou novamente, sua postura relaxada, mas a voz tensa. Agora ele se torna imprevisível. Ele tentará tudo, usará todos os favores, inventará mentiras, chorará para a polícia, dirá que você está mentalmente instável. Ele se pintará como a vítima. Os homens como ele sempre fazem isso. Uma tontura subiu pela garganta de Helena. Ela podia imaginar perfeitamente Daniel se fazendo passar pelo abandonado, pelo traído, pelo inocente. Ela sussurrou. Ele é bom em mentir. As pessoas sempre acreditam nele. Sempre acreditaram. Luca respondeu. Não acreditarão por muito tempo. Não quando tudo vier à tona. Helena o olhou fixamente. O que isso significa? O que vai vir à tona? Luca hesitou pela primeira vez, desde que ela o conheceu. Uma mudança sutil. Um instante em que o silêncio se tornou mais denso entre eles. Depois, ele disse. A traição do seu marido é maior do que você imagina. Maior do que seu casamento. Maior do que sua fuga. O pulso de Helena acelerou. Milhares de possibilidades se agitavam em sua mente. Ele havia machucado alguém? Havia roubado algo? Havia cruzado uma linha tão perigosa que não havia mais retorno? Luca continuou. A traição dele não foi acidental. Foi intencional. E o colocou do lado errado de pessoas que não perdoam. Helena sentiu a respiração quebrar. O lado errado de pessoas. Pessoas como você. Luca não negou. Ele a olhou diretamente e disse: seu marido entregou algo que nos custou vidas. Por isso ele está desesperado para recuperá-la. Ele não pode permitir que você fale, nem que saia do país, nem que diga à pessoa errada o que você sabe. Helena ficou olhando para ele, com horror tensionando cada músculo. Eu não sei de nada, eu juro. Eu não sei nada dos negócios dele. Luca assentiu uma vez. Pode ser verdade, mas seu marido não confia em ninguém. Ele presumirá que você sabe algo. E essa presunção é suficiente para transformá-la em um alvo. Algo dentro de Helena se quebrou então.
Uma faísca trêmula de raiva misturada com medo. Eu nunca quis nada disso. Nunca quis fazer parte do mundo dele. Eu só queria ir embora. A voz de Luca baixou ainda mais. Então mantenha-se viva tempo suficiente para que isso importe. As palavras a atingiram como um banho de água gelada. Ela entendeu de repente que a luta que estava por vir não era apenas escapar de um casamento tóxico. Era sobreviver. Era manter-se viva o suficiente para proteger seu filho de um homem que os via como propriedade. Ela inalou profundamente. Sua respiração estava mais estável. Sua voz um sussurro quase inaudível. O que eu faço? Os olhos de Luca pousaram nela com um leve brilho de aprovação. Escute, fique atrás de mim e pare de pensar como uma vítima. O coração de Helena desacelerou um pouco. Ela assentiu, pela primeira vez. Não por medo, mas por instinto. O instinto de sobreviver ao que a esperava quando as rodas tocassem o chão. O capitão anunciou que as luzes da cabine seriam atenuadas durante o resto do voo, e o avião mergulhou em uma escuridão mais profunda. Apenas finas faixas de luz azul brilhavam ao longo do chão, guiando o corredor como um caminho para um território desconhecido. Helena sentiu o ar ficar mais espesso enquanto os passageiros caíam em um sono inquieto. Era aterrorizante o quão calmo tudo parecia quando seu mundo estava se estreitando como um torno. Luca não havia falado por vários minutos. Seus olhos percorriam a cabine com uma precisão lenta, estudando cada fileira como se estivesse lendo um mapa de ameaças invisíveis. Sua calma era de um tipo que ela nunca tinha visto. Não era forçada, nem teatral. Era o silêncio de alguém que havia caminhado tantas vezes pelo caos, que reconhecia seus passos muito antes de os outros os ouvirem. Seu celular vibrou outra vez. Uma única vibração curta. Ele olhou a tela sem virá-la para ela desta vez. Sua expressão não mudou, mas sua postura sim. Um pequeno ajuste nos ombros, uma tensão no maxilar. Helena sentiu como o medo subia por sua coluna. Finalmente ele falou. Não podemos ficar nesta cabine. Helena piscou. Por quê? Sua voz era baixa. Porque seu marido não está enviando amadores. Eles terão pessoas monitorando a lista de passageiros e os assentos atribuídos. Temos que nos mover. Agora, o coração de Helena tropeçou. Mover-se para onde? Luca levantou a mão e pressionou o botão de chamada sobre seu assento. A luz piscou suavemente. Uma aeromoça apareceu em questão de segundos, a mesma que antes havia inclinado a cabeça para ele. Ela já parecia nervosa, mesmo antes que ele falasse. Ele tirou um pequeno cartão metálico do bolso. Ele refletia a luz da cabine com um brilho frio. Os olhos da aeromoça se arregalaram na mesma hora. Ela prendeu a respiração e endireitou a postura. É claro, senhor. Vou preparar isso imediatamente. Ela se afastou sem acrescentar mais nada. Helena olhou para ele sem compreender totalmente o que acabara de ver. O que é esse cartão? Luca não respondeu de imediato. Observou como a aeromoça desaparecia atrás de uma cortina na parte da frente do avião. Finalmente, ele disse. Significa que a tripulação me dá o que eu solicitar. Sem perguntas, sem demoras. O estômago de Helena se revirou. Ninguém recebe esse tipo de tratamento em um voo comercial. Ela já sabia a resposta, simplesmente não queria dizê-la. A aeromoça regressou. Sua voz tremia levemente. Seus assentos na primeira classe estão prontos, senhor. Por aqui, por favor. Luca se levantou com um movimento fluido, revisou o corredor e depois fez um leve gesto para Helena. Vamos. Ela se levantou cambaleante com as pernas trêmulas. Os joelhos falhavam enquanto o seguia entre passageiros adormecidos. Ela mantinha uma mão sobre a barriga para se estabilizar. Luca avançava na frente dela,
cada movimento nítido e decidido, sua presença cortando o silêncio como uma lâmina. Atravessaram a cortina para a primeira classe. As luzes ali eram mais quentes e suaves. O ar cheirava levemente a cedro e vinho. Os assentos eram amplos e espaçosos. Parecia um mundo completamente diferente do da cabine lotada atrás deles. A aeromoça apontou 2 assentos separados em um canto, separados do resto por uma pequena parede. Luca inspecionou a área com atenção antes de permitir que Helena se sentasse. Quando ela afundou no assento amplo, o cansaço a atingiu de repente. Luca tomou seu lugar ao lado dela, sua postura relaxada, mas seus olhos atentos, vigiando cada movimento da tripulação. Helena sussurrou. As pessoas não se movem desta maneira. Não em um voo assim. Luca a olhou. Eu sim. Ela engoliu em seco. Por quê? Quem é você exatamente? Sua resposta foi tranquila. Alguém com quem seu marido nunca deveria ter se metido. A aeromoça voltou com 2 copos de água. Suas mãos tremiam. Helena notou que ela evitava olhar diretamente para Luca e que sua voz era apenas um sussurro. Se precisar de algo, senhor, aperte o botão. Respondemos de imediato. Quando ela se afastou, Helena se inclinou para ele. Sua voz era um fio trêmulo. Eles têm medo de você. Luca não negou. O medo inspira a obediência. A obediência mantém as pessoas vivas. A simplicidade dessa frase a gelou. Ela o observou detidamente. Sua calma, sua autoridade, sua falta de dúvida. Então, ela compreendeu. Ele não estava apenas conectado ao perigo. Ele era feito de perigo. O avião vibrava suavemente enquanto avançava pelo céu noturno. Helena entrelaçou as mãos, tentando controlar sua respiração. Ela sussurrou. O que a mensagem dizia? Luca olhou para a frente, com o maxilar apertado. Dizia que os homens que seu marido contratou têm alguém no aeroporto, alguém com autorização para se mover por terra. Sabem que vamos aterrissar. Sabem a hora. E sabem onde o avião vai parar. Helena sentiu seu corpo se tensionar completamente. Eles estarão esperando. Luca sentiu. Sim, sua voz quebrou. Eu não posso voltar. Não posso deixar que ele leve meu bebê. Luca virou-se para ela devagar. Seus olhos tinham outro tipo de peso. Algo definitivo. Ele disse, você não vai voltar. Nem com ele. Nem com ninguém que ele envie. Helena respirou entrecortada. Como você pode ter tanta certeza? Luca se inclinou um pouco mais perto. A luz tênue acentuou as linhas de seu rosto. Porque seu marido cometeu seu último erro quando ligou para esses homens. Ele entrou no meu mundo. E no meu mundo, as dívidas são pagas por completo. Helena o olhou fixamente. Medo, choque e um brilho de algo perigosamente próximo à confiança. Não esperança nele, esperança em sobreviver. Ela sussurrou. O que acontecerá quando aterrissarmos? Luca sustentou seu olhar. Você ficará atrás de mim. Não correrá. Não olhará para ninguém. Você se moverá quando eu disser. E se tentarem tocar em você, eu darei um fim nisso. As palavras caíram sobre ela como um manto pesado, mas pela primeira vez, sob o terror, uma faísca diminuta se acendeu em seu peito. Não esperança em Luca, esperança em sobreviver. Ela se recostou lentamente, com a respiração trêmula e os olhos fechados. Havia escapado de um monstro. Agora viajava ao lado de outro, mas apenas um deles queria vê-la morta. A cabine parecia mais silenciosa na primeira classe, mas Helena sentia a tensão engrossar a cada minuto que passava. O ar parecia mais pesado, quase carregado, como se o próprio avião entendesse o perigo que esperava sob as nuvens. Ela tentou respirar devagar, mas cada inalação ficava presa atrás de suas costelas. Cada som se amplificava.
O leve clique de um cinto, o zumbido suave dos motores, os passos abafados de uma aeromoça caminhando pelo corredor, tudo alimentava a tempestade dentro dela. Luca permanecia imóvel, com as mãos apoiadas nas coxas, mas debaixo dessa calma algo se tensionava. Algo vigilante, algo calculado, era visto na maneira como seus olhos nunca ficavam muito tempo no mesmo ponto. Cada movimento na cabine atravessava seu olhar como se fosse informação que ele processava. Então, sem aviso prévio, ele pressionou o botão de chamada de novo. A tripulante se aproximou de imediato. Sua postura se tensionou ao chegar perto dele. Sim, senhor. O que precisa? Luca a observou com uma calma firme e autoritária. Quero a lista de passageiros bloqueada, sem mudanças, sem acesso, sem atualizações da Terra. A aeromoça hesitou apenas uma fração de segundo. Depois assentiu. Sim, senhor. Avisarei o capitão. De imediato. Helena a viu se afastar, enquanto seu coração batia violentamente. Por que bloquear a lista de passageiros? Luca respondeu sem olhá-la. Porque seu marido subornou alguém para rastreá-la. E se não puderem confirmar seu assento, não podem confirmar sua localização dentro do avião. Ganhamos mais tempo. Helena engoliu em seco. Uma onda fria percorreu suas costas. Você pode simplesmente ordenar que eles façam isso? Luca colocou a mão no bolso interno do seu casaco e tirou um envelope preto estreito. Eu posso ordenar muitas coisas. Ele abriu o envelope com um movimento controlado e deslizou algo metálico e fino em sua mão. Ela olhou para baixo. Um passaporte. Não o dela. Não o seu nome. Não o seu país. Sua respiração parou. Seus dedos tremeram ao segurar o documento. A capa era real. O peso era real. O selo era real. Ela o abriu devagar, com o coração batendo em seu peito. A foto era dela, com outro penteado, com outro nome, com outra vida. Sua voz saiu em um sussurro quebrado. O que é isso? Luca se recostou, com os olhos fixos nela. Sua nova vida. Helena negou com a cabeça. Incredulidade. Eu não posso usar isso. Isso é ilegal. Isso não sou eu. O tom de Luca era firme, quase suave, mas afiado com uma verdade inegável. O mundo em que seu marido a meteu não respeita a lei. E o mundo de onde eu venho não precisa dela. É assim que se sobrevive. Helena sentiu tudo girar ao seu redor. Minha vida não pode simplesmente ser substituída. Ele respondeu com calma. Já foi no momento em que você subiu neste avião. Suas palavras a atingiram como um impacto físico. Ela apertou o passaporte com mais força, com o pulso descontrolado. Por que você faria isso por mim? Você disse que não estava me ajudando. Os olhos de Luca se afiaram um pouco. Eu não estou ajudando você. Eu estou eliminando pontas soltas. Seu marido criou um problema para minha família. Se a capturam, se a interrogam, se a obrigam a dizer algo, o problema passa a ser meu também. A respiração de Helena tremeu. Então, eu sou um fardo. Ele assentiu uma vez. Até que você esteja sob minha proteção. O estômago de Helena se revirou. Ela continuava tremendo, mas era um medo diferente, mais frio. Um medo que não vinha de ser perseguida, mas de compreender que havia sido reivindicada, não como um objeto, não como Daniel havia feito, mas como uma peça em um campo de batalha, uma peça que alguém poderoso acabara de tomar sob seu controle. Ela sussurrou. O que isso significa? Estar sob sua proteção. A voz de Luca se manteve firme. Significa que ninguém toca em você, ninguém fala com você, ninguém a leva a lugar nenhum, não sem passar por mim primeiro. Os pulmões de Helena se apertaram,
Aquilo soava como segurança. Também soava como cativeiro. Ela olhou para a nova identidade, os pensamentos em espiral. Eu não pedi isso. Eu não quis isso. Luca a observou demoradamente e depois disse em voz baixa: a sobrevivência raramente é uma escolha. É algo que tomamos quando o mundo nos obriga. Fez-se um silêncio pesado entre eles. Ela podia ouvir seu próprio coração, forte em seus ouvidos. Luca continuou. Seu marido acredita que ainda tem controle. Acredita que pode arrastá-la de volta. Acredita que pode apagar as últimas 72 horas e fingir que nada aconteceu. Mas Daniel está errado. Você não é mais problema dele. Agora você é meu. A garganta de Helena se fechou. Ela sussurrou: eu não sei o que é pior. Lucas se inclinou ligeiramente para ela, com os olhos escuros e firmes. Você deveria ter medo dele, não de mim. Eu não faço mal a mulheres. Eu não as controlo. Eu não tomo o que não me é oferecido. Mas eu não permito que ninguém destrua o que eu protejo. Sua respiração parou. Ali estava de novo, essa palavra: proteger. Luca exalou com cansaço. Seu marido cruzou uma linha que não deveria cruzar. Ele a envolveu. Colocou sua vida em risco. Agora, eu tenho que corrigir o erro dele. Quando aterrissarmos, ele aprenderá o que significa provocar um homem que não perdoa a traição. Helena fechou lentamente o passaporte, com as mãos tremendo. Ela sentiu lágrimas arderem atrás dos olhos. Não por medo, mas porque finalmente entendia sua realidade. Ela não estava mais fugindo de um homem. Encontrava-se entre dois, um que queria quebrá-la e outro disposto a iniciar uma guerra por sua existência. Ela sussurrou: Luca, o que acontecerá quando aterrissarmos? Ele respondeu com calma: o mundo muda e você entrará nele com um novo homem, e com um homem que pretende liquidar todas as dívidas que seu marido criou. Helena sentiu uma batida seca e única em seu coração. Forte. Final. Sua antiga vida havia acabado. Sua nova vida a esperava a 11.000 metros de altura. A voz do capitão rompeu a escuridão da cabine. Senhoras e senhores, iniciamos nossa descida. A respiração de Helena ficou entrecortada ao ouvir o anúncio. O avião desceu suavemente, atravessando uma camada de nuvens que brilhavam fracamente com as luzes da cidade abaixo. Seu pulso acelerou. Cada parte de seu corpo se tensionou. Este era o momento. O instante em que tudo mudava. O momento em que o perigo deixava de ser uma ameaça distante para se tornar uma realidade física, esperando sob as luzes da pista. Lucas se endireitou, com os ombros firmes e a expressão esculpida em pedra. Não havia mais calma. Não havia mais suavidade em sua voz. Ele tinha a aura de alguém que entrava em um campo de batalha que já havia estudado 100 vezes. Ele apertou o cinto com uma precisão deliberada e depois virou-se levemente para ela. Quando aterrissarmos, fique atrás de mim. Não quebre a formação. Não fale com ninguém. Não olhe para ninguém. Se você entrar em pânico, você morre. Suas palavras se cravaram nela como uma lâmina fria apoiada na nuca. Helena assentiu, aterrorizada demais para respirar. As rodas bateram no chão com um impacto brusco. A vibração percorreu seus ossos. O avião rugiu enquanto avançava pela pista, desacelerando entre solavancos violentos. Helena agarrou-se aos apoios de braço. Seu coração batia com tanta força que parecia querer escapar de seu peito. Ela sentia a presença de Luca ao seu lado, firme e inabalável. O único ponto estável em um mundo que se inclinava fora de controle. Quando o avião reduziu a velocidade até quase parar, Luca verificou seu celular. Uma mensagem brilhou na tela. Já estamos em posição.
O estômago de Helena afundou. Ele bloqueou o celular e se levantou assim que desligaram o sinal do cinto. Sua voz foi baixa, cortante e absoluta. Siga-me. Ela se levantou cambaleante, segurando seu novo passaporte com tanta força que as bordas se cravaram em sua pele. Os passageiros ao redor se espreguiçavam, bocejavam e pegavam suas bolsas, alheios à tempestade que se formava no corredor. Luca avançou primeiro, abrindo caminho onde não havia espaço. Ninguém protestou. Eles percebiam algo nele, algo perigoso, algo que os obrigava a se afastar sem saber por quê. Ele a guiou pela primeira classe e depois pela cortina para a cabine cheia atrás. Cada luz, cada sussurro, cada movimento de malas parecia amplificado. Helena caminhou a poucos centímetros atrás dele, com a respiração superficial e o olhar baixo. Sua mente repetia cada ameaça que seu marido havia proferido, cada hematoma, cada aviso, cada momento em que Daniel havia insistido que ela lhe pertencia, mas ela não pertencia mais a ele. As portas se abriram. O ar da ponte de desembarque inundou a cabine. Um cheiro metálico, uma umidade pesada. Os passos ressoaram no túnel enquanto os passageiros avançavam. Luca reduziu a velocidade, analisando o ambiente com movimentos rápidos e calculados. O mundo exterior parecia prender a respiração. No final da ponte, Helena os viu. 3 homens, de pé muito eretos, observando com muita atenção, sem bagagem, sem família, sem cansaço em seus olhos. Predadores esperando à beira da multidão. Um deles levantou o celular e olhou a tela. Helena sentiu o sangue abandonar seu rosto. Eles tinham a foto dela. Estavam procurando por ela. Seus joelhos falharam. Luca estendeu a mão sem olhá-la e a segurou pelo antebraço. O contato foi firme e estabilizador. Ele murmurou: silêncio. Avance. Sua voz tinha um comando que a envolveu como uma armadura. Eles avançaram. Um dos homens os viu e se ergueu mais. O reconhecimento cruzou seu rosto. Ele abriu a boca como se fosse falar. Luca se interpôs diretamente em seu caminho. Tudo aconteceu em um único segundo. O homem colocou a mão no casaco. A mão de Luca se adiantou com maior velocidade. Um giro. Um estalo. Um suspiro sufocado. O homem desabou contra a parede, sem emitir um único som. Ninguém ao redor notou. A multidão continuava fluindo como um rio, cega à violência acontecendo a centímetros. O segundo homem avançou. Luca girou, agarrou-o pelo colarinho da camisa e o esmagou contra a estrutura de aço da ponte com tanta força que Helena ouviu um baque surdo. O homem caiu, atordoado e sem ar. O terceiro homem ficou paralisado. Seus olhos iam de Luca para Helena. Depois, ele deu meia volta para fugir. A voz de Luca cortou o túnel. Não tente. Você não pode correr mais rápido do que eu. O homem hesitou, tremeu e ainda assim começou a correr. Luca o deixou ir. Helena olhou para ele sem poder respirar, aterrorizada, incapaz de desviar o olhar. Luca limpou a mão na manga com calma, como se tivesse tocado poeira e não violência. Depois, virou-se para ela, com o rosto impossível de ler. Eles não estavam aqui para machucá-la. Estavam aqui para entregá-la. Mas isso acabou. Sua voz tremeu. Eles vão contar. Vão contar a Daniel o que aconteceu. Luca deu um passo mais perto e baixou a voz. Daniel logo deixará de ser seu problema. A boca de Helena secou. O que isso significa? Luca a observou por um longo instante. A tensão de seu maxilar adquiriu algo mais escuro, algo definitivo. Significa que as dívidas são pagas e a dele já venceu. Helena sentiu seu coração se acomodar em uma nova batida.
não era calma. Não era segurança. Era clareza. A vida que ela conhecia havia desaparecido. Havia sido destruída no momento em que subiu naquele avião. E o homem à sua frente não era um salvador. Não era um vilão. Era algo muito mais perigoso do que qualquer um dos dois. Ele estendeu a mão. Um gesto de proteção. Uma promessa de guerra. A entrada para uma vida que ela nunca havia pedido. Helena colocou seus dedos trêmulos nos dele, não porque confiasse nele, mas porque era a única força naquele novo mundo que se interpunha entre ela e a morte. E enquanto caminhavam juntos para a luz brilhante e implacável do terminal, Helena compreendeu uma última verdade. Ela havia escapado do marido, mas sua história com Luca acabara de começar. A história de Helena Costa e Luca não termina aqui. Ela está fugindo de Daniel Camargo, um empresário poderoso com conexões que nem mesmo o Rio de Janeiro é capaz de ignorar, e agora se encontra nas mãos de um chefe da máfia internacional em um voo com destino a um futuro incerto. Qual é o próximo passo de Luca? E o que acontecerá com o bebê de Helena? Deixe seu comentário aqui embaixo com a sua teoria. Qual é o destino final de Helena? Se você ficou vidrado nessa narrativa intensa e cheia de suspense, curta o vídeo e clique no botão de se inscrever para não perder a continuação. Aqui, a verdade sempre é mais assustadora do que a ficção.